Lani vai passar com uma cestinha, cada uma vai pegar um número, não abre o papelzinho, só pega um número. Quando todos pegarem, aí é que a gente vai ter acesso a esse número e eu vou explicar a atividade, certo? Então, não é clichê, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de coração. É sempre uma alegria poder voltar a essa casa, né? Que me acolheu desde cedo. Aqui eu me batizei, aqui eu namorei, noivei, casei, né? Sei que eu tenho a grande missão de quando tiver um filho ter que vir aqui também. A cobrança é grande, mas tudo no tempo de Deus, né? Então, como o Lani falou, eu trouxe uma palestra, óbvio, trazendo o cunho psicológico, né? De como a gente pode realmente ter atitudes que favoreçam que tenhamos tudo isso que o cartaz trouxe aqui para poder florescer, né? Florescer num solo fértil, que lhe dá ali todas as condições, é maravilhoso, é tranquilo, né? Numa casa totalmente estruturada, num relacionamento perfeito, filhos totalmente obedientes, que não dão trabalho, né? É fantástico, né? Só que essa realidade não existe, certo? Então, assim, a gente precisa realmente aprender a florescer, é no deserto mesmo, é naquele dia difícil, naquela situação ali que realmente mexe, que provoca a gente, né? E por isso que não é fácil, é um desafio. Mas não é porque é difícil que eu posso simplesmente me acomodar e dizer, não, então, abro as minhas mãos, deixa... Deus tem o controle de tudo, e Ele tem, com certeza, mas nós, seres humanos, também temos nossa parte e nossa missão a cumprir, né? Então, num ambiente que talvez me desafie, que me incomode, que me tire do eixo, obviamente, Deus me dá a sabedoria e, enquanto ser humano, eu posso também ter ferramentas que disponham de um ambiente mais favorável, né? E que eu consiga florescer, mesmo que venha o inverno, né? Então, as estações do ano são bem delimitadas, temos realmente elas no tempinho certo, né? Então, inclusive, estamos na primavera, mas a estação do ano ela vai acabar a primavera, né? E vão vir outras estações. Mas quando a gente floresce, né? Diariamente, independente das estações, independente das circunstâncias, nos possibilita ter uma vida muito mais saudável, muito mais feliz conosco e com as pessoas que estão à nossa volta, tá? Então, você vai dizer, Karina, mas é difícil demais ser essa pessoa. Gente, mas assim, se a gente realmente se pega a isso, a gente não vai mudar nunca. É difícil demais me relacionar, é difícil demais criar filho. Eu nem tenho filho ainda, mas eu já sei que eu observo. Mas eu vou me apegar a isso e não vou mudar? Né? Então, como o Ju falou, a primavera nos dá essa possibilidade de mudança. E é essa mudança que nos faz crescer. E a Bíblia, acima de tudo, nos traz um manual de vida, né? de instrução. Todas pegaram? Já pegou aqui, está finalizando. Pronto. Qual vai ser a missão de vocês? Vocês vão olhar o número de vocês e vocês vão, entre si, localizar alguém que esteja com um número igual ao de vocês. Aí eu vou cronometrar aqui no máximo 2 minutinhos. Se você encontrar a pessoa com um número igual, pode encostar nela. Se não encontrar, volta para o seu lugar. Pode pegar. O número igual ao seu, valendo. Vocês descobriram. Na verdade, não tem um número igual ao de vocês. Simplesmente porque vocês são únicas. Porque vocês são flores preciosas que Deus planejou, cada uma na sua essência, cada uma no seu jeito, na sua particularidade. Nunca vocês vão encontrar uma flor igual a vocês. Cada uma tem realmente uma personalidade que Deus deu, características, né? Essências, e isso a gente não pode mudar. Nós somos diferentes. E que bom que somos diferentes, né? Nem os gêmeos são iguais, não são não, viu? E olha, às vezes a gente pensa, né? Eu não sou mãe, mas quem é mãe? Eu criei esses meninos tudo do mesmo jeito, mas um é de um jeito, outro é de outro. Primeiro que a educação, ela nunca vai ser exatamente igual, do mesmo jeito. Princípios e valores, beleza. Mas às vezes muda as circunstâncias, condições financeiras, condições psicológicas, maturidade da pessoa, isso tudo muda, né? Fora as particularidades da pessoa, né? Então, cada um que está aqui
Foi uma obra que Deus criou com a sua particularidade, o seu jeito. Então, o seu cheiro é um cheiro especial de uma flor que Deus fez, tá? Então, assim, por que é importante? Porque, às vezes, a gente fica se comparando a outras realidades, a outras mulheres, as redes sociais. Aí é que cobra mesmo a gente, porque a gente vê tudo lindo naquela casa, naquela família, naquele casamento. E a gente esquece que todos nós temos as nossas situações, as nossas particularidades, né? Então, realmente, a mensagem inicial é que a gente compreenda que somos cada uma de um jeito especial que Deus fez. Então, vamos seguir. Aqui eu trouxe só um trechinho, né, para ler com vocês sobre esse momento. O encontro é algo divino e maravilhoso. É maravilhoso encontrar um coração que vem. É maravilhoso a simplicidade, a disponibilidade, o olhar puro e o gesto pronto. É maravilhoso encontrar um coração aberto, uma alma corajosa, um desejo de ser mais. Aqui se realiza a maravilha do encontro porque você se faz presente. Realiza-se porque você veio trazendo um pouco do seu manancial cristalino, trazendo um pouco da sua história de vida, um pouco de você mesma. Esteja em casa e abra seu coração. Sua presença há com certeza de nos deixar mais ricos. Há de nos fortificar as energias para a luta do construir. Sim, é de esperança, é do construir que o mundo de hoje precisa. É com as nossas mãos dadas que encontraremos novos rumos. Que beleza é a sua presença aqui, né? Então, que bom que cada uma pode tirar um tempinho da sua tarde. Inclusive, isso é uma atitude que nos faz florescer. A correria é tão grande, cada uma no seu dia a dia, que dedicar, às vezes, um tempo para você torna-se difícil, né? Então, quando a gente toma essa atitude e decide vir, é uma atitude que eu tenho de poder florescer, né? De querer mudar. Então, se o nosso coração estiver aberto, com certeza a gente vai poder alcançar boas coisas juntos. E aí, como é que vocês estão chegando hoje? Em uma palavra, como é que vocês vieram aqui? Com que sentimento, com que emoção? Quem pode falar? Como é que está chegando em uma palavra? Ansiedade. Também? Olha aí, já está melhor, né? Tudo bem. O que mais? Como é que vocês chegaram hoje? Que tipo de sentimento, de emoção? Isso é importante para a gente saber como é que a gente está. Bem? Chegou bem? Ótimo. Alguém mais? Eu estou chegando com muita expectativa de compartilhar, né? De trocar com vocês. E em qualquer momento que vocês queiram contribuir, fiquem à vontade. Aqui a gente está aberto para isso. Então, vamos lá. Quando a gente ouve em florescer, né? O que florescer significa? O que é que vem à minha mente? Florescer, ela vai envolver atingir um estágio de bom funcionamento, viver uma vida boa e significativa. Quando a gente fala em florescer, a gente está remetendo a realmente viver um estágio tranquilo, de bom funcionamento, né? De um ambiente saudável e bom. É encontrar realização em nossas vidas, através de tarefas significativas e valiosas e se conectar com outros em um nível profundo, né? Então, florescer também tem a ver com as realizações que a gente tem no nosso dia a dia, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto irmã na igreja, né? De fazer atividades que nos fazem bem, que nos mostram que somos valiosos. Isso é uma perspectiva de florescer. Não é apenas buscar viver o lado bom da vida, mas se comprometer a dar o melhor de si diante dos altos e baixos da vida. E, apesar de tudo, buscar felicidade. Então, como eu falei, na nossa vida, uma verdade é, né? Que problemas sempre virão, todos os dias, de todas as formas. Então, florescer significa justamente, não vou viver só os bons dias, mas eu vou me comprometer de, nos maus dias, eu conseguir sair realmente de forma mais saudável, buscando sempre a felicidade, né? Que enquanto cristãs a gente sabe que a gente encontra em Cristo Jesus. Tranquilo? Então, quando a gente fala em florescer, se eu falo de florescer em tempos difíceis e tal,
com certeza vai me remeter à minha saúde, né? Porque uma pessoa que não está bem, ela não vai conseguir florescer em outro ambiente. Mas quando eu falo em saúde, a gente pensa muito na parte física do negócio, né? É não ter uma dor de cabeça, é não ter que ir no hospital porque estou com, uma dor que apareceu de repente. E, naturalmente, quando a gente sente esse tipo de dor, a gente procura um médico, né? Então, quando a gente fala em saúde, saúde, ela significa o nosso bem-estar, não só físico, mas emocional, social, espiritual. Então, saúde é um bem-estar dentro dessas instâncias, né? Então, não é uma ausência de uma gripe, não é uma ausência de Covid que eu estou bem de saúde. Será que eu estou florescendo? Eu estou bem nas minhas relações? Como é que está meu casamento? Como é que está a minha relação com os meus filhos? Como é que está a relação comigo mesma? Será que eu estou florescendo e olhando para a pessoa que eu sou, tudo que eu realmente tenho de bom, de positivo? Como é que eu estou usando as minhas habilidades, os talentos que Deus me deu? Né? Então, se isso não está bem, então, nossa saúde ela não está realmente completa, né? Então, quando a gente fala em florescer, a gente foca muito na saúde emocional. Por quê? Porque ela exige muito dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Você pode estar bem demais de saúde física. Pega qualquer coisa ali, força, você está preparada. Mas se você está triste, angustiada, sem ânimo, sem prazer, sem sentido, você não consegue nem sequer levantar da cama. Mesmo que seu exame de sangue dê normal, mesmo que suas taxas estejam tudo em ordem, né? Porque a sua saúde emocional não está bem. Então, quando a gente fala de saúde emocional, é justamente a capacidade que a gente tem de identificar os nossos próprios sentimentos e também os dos outros. É nos motivarmos e gerirmos bem as nossas emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Eu gosto sempre de frisar isso. Uma pessoa ela, emocionalmente saudável, ela não está bem só consigo mesma. É impossível. Nós fomos criados e nascemos para viver em relações, né? Então, Deus criou para a gente viver em comunhão. E se eu estou bem comigo, a probabilidade de eu estar bem com o outro é muito maior. A probabilidade do ambiente em que eu estiver florescer, ela aumenta. Né? Então, quando a gente fala em saúde emocional, é eu estar bem com as minhas emoções, mas também conseguir identificar os do outro e trabalhar isso de forma mais empática possível. E aí, algumas habilidades que a gente fala, né? Que tem muito a ver também com o que a gente colocou aqui no cartaz. Para que eu tenha, Karina, tudo isso aqui, resiliência, força, realmente constância, o que é que eu preciso, né? A gente vai ver mais especificamente algumas dicas, mas aqui ele traz algumas habilidades gerais. Uma pessoa emocionalmente bem, a primeira coisa que ela tem é o conhecimento sobre si. É você realmente entender quem você é, dentro das suas potencialidades, mas também dentro das suas fraquezas, porque nós não somos perfeitos. Como é que eu vou florescer se aquele meu comportamento, aquela minha atitude, eu não mudo de forma alguma? É efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, esse terreno está empancado, não vai florescer. Está realmente ali alguma coisa impedindo esse crescimento. Então, a primeira habilidade de alguém que quer mudar, que quer florescer, que quer plantar, que quer semear, ela precisa olhar para si e se conhecer. Quem sou eu? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de esposa eu estou sendo? Que tipo de mãe eu estou sendo? Quais são os meus comportamentos bons? Quais são os meus comportamentos que não estão legais, que não estão sendo saudável? O que é que eu preciso melhorar? É o primeiro passo, gente. A gente nunca vai mudar se a gente nem se conhecer. E também não se reconhecer, porque às vezes o meio até nos diz, mas a gente não admite. As nossas relações apontam que a gente não está conseguindo germinar, mas a gente é mais fácil dizer, não, é você, não sou eu, é você. Mas quando a gente faz isso, a gente não vai florescer, não, o terreno não adianta. A gente realmente só cresce se a gente primeiro conhecer o terreno, né? Quando alguém vai construir alguma coisa, ela precisa conhecer o terreno, para poder saber o tamanho, né? Para poder saber ali o que suporta, o que vai fazer. Então, o primeiro passo para que a gente tenha uma vida de crescimento, né? Que consigamos florescer bem, é olhar para dentro de si. Conhecer as suas emoções, os seus sentimentos, para poder vir aí o segundo passo, né?
que é justamente regular esse emocional. Quando eu não me conheço, a raiva, o estresse, ele só vem, pum. Quando eu vi, já falei, já fiz o que eu não devia, já magoei, né? Por quê? Porque eu não percebi o meu corpo, porque eu não percebi os sinais que eles estavam me dando. Se eu tenho a oportunidade de me conhecer, eu vou ter a oportunidade de conseguir regular melhor essas emoções, esses sentimentos. É fácil? Não é, gente. Mas se a gente realmente se priva nisso aí, a gente não anda, a gente não cresce, né? Então, quando eu conheço, por exemplo, tem situações específicas que tiram muito a minha raiva. Um exemplo aí. Você sabe que aquilo tira a sua raiva, de uma forma que você perde o controle. Então, quantas vezes você parou para olhar para dentro de si e perceber o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou pensando, ou que tipo de atitude eu estou tendo, que essa raiva ela vem sempre. E outra, nosso corpo ele dá sinais. Geralmente, quando a gente vai ficar com raiva, o coração acelera, né? A perna já começa a bater, né? A mão já começa assim a suar. E a gente não percebe. Por quê? Porque a gente pulou o primeiro ponto do autoconhecimento. Se eu começo a perceber que eu estou com esses sintomas, essas reações, aí eu já volto para regular meu emocional. Porque a gente não vai deixar de ter raiva, viu? Inclusive, a gente vai ver que as emoções elas são importantes. Certas coisas a gente não tem controle, elas simplesmente vão acontecer. O que muda é a forma que a gente reage a essas situações. Eu não tenho controle se o meu filho derrubou e quebrou ali um prato. Aconteceu. Mas a forma como eu vou me dirigir a ele, isso eu tenho controle. Eu não tenho controle se meu marido simplesmente esqueceu aquela data que era importante. Mas a forma como eu vou reagir diante dele, isso eu tenho controle. E só pessoas que realmente investem no seu emocional, na sua saúde psicológica, ela vai conseguir florescer mesmo em situações como essas no nosso dia a dia. E o terceiro habilidade de uma pessoa emocionalmente saudável é o que Gil até falou, acho que dessa planta aqui, que ela não precisa de fatores externos, né? Uma pessoa emocionalmente bem, ela pratica a automotivação. Então, ela não precisa vir para a igreja se o pastor fizer alguma coisa, ela não precisa estar bem no casamento se o marido fizer uma coisa. Porque quem não é emocionalmente bem sempre está na espera do outro. Eu só vou ficar feliz se meu marido fizer isso. Eu só vai dar certo se meu filho me obedecer nisso aqui. Mas o que é que eu e você estamos fazendo para nós estarmos bem, para nos motivarmos? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? No meu casamento, eu tenho que ter um propósito. Eu não posso depender se meu marido faz ou deixa de fazer. Por exemplo, né, lá em casa, quem me conhece sabe que eu sou a romântica da história. Meu marido, eu já sofri mais, mas Deus e a psicologia me ajudou, né? Quem tem o Instagram do meu marido também sabe que no máximo tem 4 fotos ali. E tenha certeza que se tem é porque eu falei. Pois é. Então, assim, ele não é o tipo de pessoa que vai postar textos e fazer homenagens e tal. Eu amo isso aí, amo. Mas eu não posso condicionar a minha felicidade e o meu casamento a uma atitude dele. A minha motivação e a motivação dele no casamento é estar junto até que a morte nos separe. Cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter a sua personalidade. Então, imagine se eu fico condicionando a felicidade do meu casamento a uma declaração. Eu vou morrer frustrada. As 5 linguagens do amor, né? Quem conhece aí, quem não conhece, vai pesquisar, que é bom demais, funciona, né? A linguagem do amor de Júnior é toque físico. Então, ele gosta mais de estar perto, de abraçar e tal. A minha é palavras de afirmação. É justamente esse negócio de falar, de ouvir, né? De ter palavras e tudo mais. Então, a gente não pode condicionar uma pessoa que realmente se cuida. Ela sabe que, independente do ambiente, ela vai florescer porque ela tem essa automotivação. Ela sabe qual é o seu propósito na sua casa, na igreja, né? Na criação dos seus filhos, enfim. O quarto ponto, lembra que a gente falou que nós nascemos para nos relacionarmos? Então, o quarto ponto é uma pessoa que realmente emocionalmente está bem, ela também reconhece as emoções das outras pessoas. Ela conhece o outro, ela conhece seu esposo, ela conhece seu filho, ela conhece seu amigo. Ela sabe que no dia que realmente... Dá um exemplo aqui, tia Vaninha. No dia que tia Vaninha aqui não estiver bem... Ela sabe que é porque tia Vaninha realmente não deve estar num momento bacana, num momento feliz, porque ela reconhece. Ela não simplesmente vai chegar e dizer, vixe, Vaninha é chata demais, pelo amor de Deus, não tem quem aguente Vaninha.
Por quê? Porque ela reconhece que o outro tem também a sua particularidade. Então, a pessoa emocionalmente bem, ela tem empatia. Em vez de ela estar apontando, de estar julgando, ela realmente vai reconhecer e vai, inclusive, se dispor a ajudar. Eu posso ajudar em alguma coisa, né? Uma pessoa emocionalmente bem, não. Ela vai realmente apontar, ela vai criticar, ela vai reclamar, né? E não sai do canto, porque ela está enxergando mais fora do que dentro. Consequentemente, imagine só, se a pessoa se conhece, se a pessoa regula o seu emocional, se ela tem uma automotivação e ela reconhece as emoções de outros, os seus relacionamentos interpessoais vão ser muito mais saudáveis. Então, ela vai ser uma pessoa que consegue se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque ela respeita, ela sabe que há essa diferença. Você tem as suas limitações e eu tenho as minhas. Vamos juntas nos ajudar para a gente crescer e florescer, né? Cada um no seu terreno, cada um do seu modo, cada um do seu jeito. Então, a gente não consegue florescer se a gente não conseguir avançar nessas etapas, né? Imagina, eu quero florescer. Plim, 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 florescer, né? Tem que ter um esforço, tem que ter uma atitude, né? Olhando para si e olhando para o outro. E aí, quando eu falei sobre as emoções, né? Não existem emoções boas ou ruins. Todas elas são necessárias, como eu falei para vocês. A gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem raiva, porque a gente precisa tê-las. Inclusive, se a gente não tem medo, imagina, a gente não tem medo de atravessar a rua. Aí vai, né? Atravessou e de boa, bateu. Ah, não tenho ansiedade. Pronto, vim aqui hoje. É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu me acostumo. Mas eu vinha no carro orando, eu, Senhor, traga tranquilidade para o meu coração, porque para quem não sabe, eu fico também, porque é natural. A ansiedade, ela é um problema quando aquilo impede de eu andar, de eu avançar, quando me paralisa, quando me bloqueia e eu simplesmente deixo de fazer. Mas eu preciso ter ansiedade, porque se eu tenho ansiedade é porque eu me preocupo com aquilo, é porque eu vou fazer com zelo. Se eu não me preocupo para fazer um concurso, se eu não tenho ansiedade, eu não vou estudar, eu não estou ansiosa. Então, eu preciso, né? Então, o sentimento de raiva, muitas vezes, ele está atrelado à justiça. Eu sinto raiva por conta de alguma situação que, para mim, ali é injusto. Ela vai acontecer, é natural. Eu só não posso deixar que isso me sobressaia, né? Eles vão vir, vão, mas eu preciso me blindar para poder reagir da melhor forma possível. Então, o importante é justamente conhecer para evitar esses desequilíbrios que possivelmente vão trazer prejuízos em algum momento. Então, geralmente, nossas emoções, elas ficam em segundo plano e a gente age simplesmente por impulso, né? É quando viu, já foi, já aconteceu e não trouxe à consciência essa é a minha emoção. Então, um passo que a gente precisa é justamente começar a refletir que tipo de pensamento eu estou tendo quando essa emoção me aflora. O que é que eu estou pensando? Porque a maneira que eu penso vai causar o meu sentimento e vai causar o meu comportamento. Se eu estou ali com raiva e simplesmente eu falei, eu nem pensei, simplesmente a emoção veio e o meu comportamento foi ali, algo que eu não esperava e eu não queria. Mas se eu começo a trazer para o meu campo da consciência, eu vou começar a refletir. Por que isso está me causando tanta raiva? O que é que está acontecendo? O que está mexendo comigo? Aí eu começo a ter um sentimento realmente de mudança, de esperança, e o meu comportamento, ele consequentemente vai mudar. Tranquilo até aí, é muita informação, né? Estou tentando deixar o mais claro possível, mas qualquer coisa pode falar. Muita gente acha que a vida dele acontece um monte de coisa ruim e repetidas vezes acontecem coisas ruins, fatos que ele não planejou, enfim, puxadas de tapete, traições, frustrações, decepções. E é por causa de tantos acontecimentos ruins que ele reage tão negativamente a cada vez que acontece alguma coisa, novamente, ruim na vida dele. Mas escute essa história. Um professor falou para o seu aluno, se você tiver com uma xícara de café em algum local e de repente alguém esbarrar no seu braço e o café se derramar no chão, por que você derramou o café no chão? O aluno já rapidamente disse, porque alguém esbarrou no meu braço? Ele disse, não. Você derrubou café no chão porque dentro da xícara tinha café. Se dentro da xícara tivesse suco, era suco que você ia derramar no chão. Se dentro da xícara tivesse refrigerante, chá, era isso que você ia derramar no chão. Parece meio óbvio, mas não é tão simples assim de se entender. Por quê? Nós reagimos
negativamente as coisas que acontecem na nossa vida e você pode ter certeza, você passa 90% do tempo que você tem simplesmente reagindo àquilo que acontece. E se você reage negativamente, o seu futuro está comprometido. Por que eu estou te falando isso? Porque quando um ovo quebra e a força que o quebra vem de fora para dentro, a vida acaba. Quando um ovo quebra e a força que o quebra vem de dentro para fora, a vida começa. Estou te falando isso porque se você realmente deseja viver novas coisas, você tem que mudar os seus conteúdos. Você não vai parar de sofrer, não vai parar de acontecer coisas difíceis e complicadas na sua vida, porque essa é a vida, acontece com todo mundo. Agora, fato é que se você mudar seu conteúdo, ter acesso a novas pessoas, ressignificar a forma como você vê um problema, ressignificar a forma como você vê a chuva que de repente bate, o problema que de repente chega, a sua vida começa a ser melhor, porque de dentro para fora vai sair de dentro da sua xícara, o que tiver aí dentro. Fala para mim, o que você tem colocado como conteúdo para dentro de si? Eu espero que coisas boas, que coisas positivas, que vibrações boas comecem a emanar de dentro de você e comecem a transformar, assim sendo, o seu redor. O mundo externo de alguém não é por acaso. Tudo aquilo que alguém fala, que alguém faz e que alguém reage, manifesta, é simplesmente um reflexo do mundo interno. O mundo do seu interior e tudo mais irá bem. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Como florescer se a gente realmente não mudar, né, o nosso interior? Não consegue, como a gente já falou. Para a gente mudar, a gente tem que reconhecer que para a gente florescer, a gente tem que reconhecer que precisa mudar. Esse princípio que ele falou, né, é o princípio 90-10, é que 10% das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não tem controle. Como eu falei aqui, eu não tenho controle se eu estou dirigindo e de repente o sinal fecha. Não tenho controle, eu posso mudar? Eu estou atrasada, aí eu estou atrasada para o trabalho, para o estudo, para deixar a criança, aí simplesmente já fica ali estressada, talvez, né, xingando um ou outro e tal. Eu não tenho controle sobre o sinal, mas eu tenho controle sobre a forma como eu estou reagindo àquele sinal. Né? Então, eu não vou ter controle de algumas coisas na minha vida, mas geralmente 90% das nossas atitudes são reações que a gente tem sobre elas. E essas reações a gente pode mudar, mudando, obviamente, o nosso conteúdo. Então, se florescer é germinar, se florescer realmente é dar frutos, né? Que frutos eu vou dar? O que é que eu estou semeando dentro? O que é que eu vou espalhar? Será que eu vou espalhar sementes frutíferas ou germinar ou espalhar sementes que realmente estão ali limitadas e não crescem? Né? Então, esse é um conteúdo que a gente precisa trabalhar. Não é simplesmente eu quero florescer e não olhar para si e não mudar. Né? Então, eu acho esse vídeo bem interessante justamente sobre isso. Para cá, né? Tá, Karina, aí é fácil, mas como florescer nos dias atuais? É tanta coisa, é correria, é trabalho, é menino, é tanta coisa para dar conta. Eu fico só imaginando o dia que eu tiver filho, porque é correria demais. Você sai de 7h30 da manhã, chega de 7h da noite, digo, meu Deus, vou ver meu menino quase dormindo, né? Mas assim, eu não posso mudar, eu preciso trabalhar, né? Então, eu preciso aproveitar o mínimo de tempo. E tempo tem muito a ver com qualidade, não com quantidade. Né? Tem a ver com a qualidade que eu dedico junto ao meu filho, junto ao meu esposo, né? Então, uma maneira que a gente realmente tem para poder se adaptar está lá em Romanos, né? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é aqui, ó. O mundo ele vai trazer, e a tendência é a velocidade aumentar, os afazeres aumentarem, né? Mas aí eu preciso transformar a minha mente, né? A forma como realmente eu estou lidando, eu estou encarando aquilo, debaixo da vontade e da graça de Deus, para que seja realmente algo agradável, né? Então, uma pessoa que ela realmente floresce bons frutos, ela realmente é uma pessoa com energia, que traz alegria, tranquilidade, força, coragem, sensação de ser cuidado, ela tem essa sensação, e de ter proximidade com os outros. É uma pessoa que ela sente-se equilibrada. Ninguém é perfeito, gente, mais uma vez, ninguém é perfeito. Não é porque eu sou psicóloga que não me estresso. Querem prova, pergunta a Júnior, né? Ele vai poder falar melhor. Então, assim, mas realmente confesso que eu busco
eu me esforço para que em muitas situações eu consiga regular as minhas emoções e reajo de uma forma mais saudável, né? Então, não parece, mas muitas vezes, hoje eu me regulo mais, mas muitas vezes eu falava uma vez, falava duas, na terceira meu tom já subia, né? O tom de voz já era mais alto. Hoje, por me conhecer, quando eu começo a perceber que aquela reação está vindo, aí eu procuro ir para o quarto, aí respiro, e a respiração é uma técnica muito importante, não duvidem, a gente não respira direito, graças a Deus que é involuntário, porque se fosse voluntário a gente estava ferrado, né? Porque a gente não tem o hábito de respirar. Quando a gente respira, o nosso organismo ali, ele vai desacelerando. Então, quando eu percebo essas emoções no meu corpo, eu já vou para o quarto, respiro, muitas vezes oro, deixo passar um pouquinho, às vezes começa a discussão no WhatsApp mesmo, a discussão assim, né, no sentido da conversa, né? Para não chegar pessoalmente e falar alto, porque é uma reação que eu preciso sempre estar me policiando, né? Cada um vai ter a sua reação, vai ter a sua forma, mas é difícil, não, em várias situações é difícil. Eu imagino. É difícil, mas realmente por isso que entra justamente a nossa consciência, a nossa intenção. Imagine, você tem uma reação e de uma hora para a noite vai mudar? Não vai, minha gente. A gente tem que trazer a consciência, entendeu? É lembrar, eu preciso fazer diferente. Então, comece a se conhecer e mudar as suas atitudes. Mudar o outro, eu posso? Não posso. Infelizmente, a gente não muda o nosso marido, a gente não muda o nosso filho, a gente não... Ou felizmente, porque quem somos nós para mudar as pessoas? Quem disse que o meu jeito é correto e o dele não é? Só Deus é quem sabe. Se Deus fez cada um assim, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Mas eu posso mudar a mim mesma, a forma como eu vou reagir a essas situações. Não é fácil, gente. Mas a gente ficar aqui realmente contestando. Não vou conseguir, não vou dar conta. A gente realmente não vai. Então, florescer, esqueça. Não vamos florescer. Florescer não é fácil, é bonito, mas exige esforço, existe atitude e existe constância. Né? Então, não adianta florescer só hoje. Amanhã eu preciso realmente decidir. Casamento é decisão diária. Casamento é você decidir todos os dias querer estar com a pessoa. Eu acho que, eu até brinco assim, é uma das maiores loucuras da vida, é a loucura que eu mais amei fazer. Porque você está debaixo de uma casa com uma pessoa diferente que você, em várias situações, é uma decisão diária ali que você tem que tomar realmente de querer estar junto. Porque senão não vai. Mas eu realmente preciso, nessas situações, buscar o conteúdo que eu estou oferecendo, refletir sobre ele e entender. Mas depende de atitude. Não vai vir de uma hora para outra, alguém vai simplesmente disparar na sua mente, não. Precisa realmente ter essa atitude. Então, saúde emocional não é ter uma felicidade constante, mas é buscar realmente por ela incansavelmente. Nós não vamos ser aquela pessoa, todos os dias, né, feliz, saltitante, mas eu preciso realmente, nessas situações mais difíceis, de deserto, de dificuldade, buscar por ela, na dificuldade mesmo. Se precisar de ajuda, pede ajuda a uma pessoa que você confia, a um profissional, enfim. Vamos para outro vídeo agora. É para lá, né? Eu só quero botar... Na escola, e as pessoas têm mania de reclamar do ambiente de trabalho. E quando o ambiente é físico, ou seja, parede, não dá para fazer muita coisa. Mas muitas vezes reclamam de pessoas, sabe? Porque a pessoa assim é chata, papapá, meu colega é isso e tal. Mas o que eu percebo é que nós é que fazemos o ambiente. Olha para vocês verem a ideia. Certa vez, um cachorrinho muito feliz, banando o rabo, com a orelhinha em pé e tal, ele entrou numa casa, naqueles parques, são 1000 espelhos. E ele entrava todo lado, e ele entrou saltitando, com o rabinho banando, com a orelhinha em pé, e ele ficou encantado. 1000 cachorros, que eram 1000 espelhos, olhando para ele, todos banando o rabinho, todos com a linguinha de fora, todos com a orelhinha, aquela orelhinha de felicidade. E o cachorrinho ficou encantado, saiu daquele espelho e falou, mas que lugar maravilhoso, eu quero voltar aqui outras vezes, porque só tem gente feliz aqui. Aí um outro cachorrinho, rabugento, mal-humorado, um pitbull na vida, ele entrou com a cara feia, rosnando, mostrando os dentes, e ele ficou apavorado, porque havia 1000 cachorros olhando para ele com cara feia,
1000 cachorros rosnando, 1000 cachorros mostrando os dentes para ele. E ele ficou tão apavorado com aquele ambiente, e falou assim, nunca mais na minha vida eu piso num lugar desse, só tem gente mal-humorada. Ambos mal sabiam que aquele ambiente era o reflexo da vida deles. Nós temos a capacidade de ser influenciados, mas nós, qualquer pessoa, nós temos a capacidade de influenciar. Um bebê recém-nascido, ele tem capacidade de influenciar a mãe e o pai. Então, a minha pergunta é, o ambiente na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, quer que é onde você viva, esse ambiente é legal? Não é? Qual a sua porcentagem de culpa nisso? É por isso que Deus nos ensina a sua palavra, que em todo tempo nós devemos estar felizes. Nós devemos alegrar com todas as coisas. Que a Bíblia nos ensina que, assim como eu quero que as pessoas me tratem, eu devo tratá-las. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem e a gente não percebe que as pessoas estão sendo o nosso reflexo. Sua casa, seus filhos, seu marido, sua mulher, como é que eles estão? Será que não é o seu reflexo? Pensa sobre isso. Mais uma vez, né? A gente roda e volta muito para a gente. Porque é um fato, eu não posso realmente mudar, não posso mudar o ambiente e tal. Então, eu posso mudar a mim, né? Então, se o ambiente que a gente está vivendo, ele não está saudável, que parcela de responsabilidade eu tenho sobre isso? Não está germinando, não está florescendo. Que parcela de responsabilidade eu tenho sobre isso? Às vezes, algo que eu fiz ou algo que eu tenho deixado de fazer ou de refletir. Né? Então, para a gente florescer, a gente realmente precisa olhar para dentro, para que a gente conheça esse terreno e consiga germinar bons frutos. Então, nós somos protagonistas, né? Então, como ele falou, nós temos a capacidade de ser influenciados? Temos. Mas todos nós podemos também, diariamente fazemos isso, influenciamos. Então, o que tipo de influência a gente está tendo sobre a nossa vida e sobre a vida do outro, né? Então, não somos apenas espectador. A gente recebe influências? Recebe. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente interfere na construção e nessa subjetividade dos outros. Então, o que é que eu e você estamos fazendo por nós e por nosso meio, para que esse florescer ele realmente aconteça, né? Então, assim como a gente promove a saúde física, hoje em dia, né, a alimentação, exercício físico está cada vez mais em alta, o que é que eu tenho feito para poder favorecer a minha saúde emocional, o meu equilíbrio emocional, para que eu possa realmente germinar de uma forma mais saudável? E aí vem algumas dicas no nosso dia a dia que a gente pode estar fazendo para isso, né? Então, primeiro, fazer essa reflexão consigo mesmo. Gente, isso é fato. Eu faço constantemente, assim, essa autoanálise. Quem sou eu? Refletir, ser honesto. Não é realmente se sabotar, não. Ser honesto. Se eu erro, eu tenho que reconhecer que eu erro. Para eu poder justamente conhecer os meus pontos de melhoria e não negligenciá-los, porque se eu não tenho essa reflexão, eu vou errar todos os dias e eu nem me dei conta que eu estou errando por isso. Mas também para eu reconhecer os meus pontos fortes e trabalhar minha autoestima. Então, todos nós temos qualidades, temos pontos realmente que são fortes, que Deus nos deu, para que a gente seja realmente ponte na vida de outras pessoas. E eu preciso valorizar e reconhecer isso. E os pontos que são realmente mais fragilizados, eu preciso conhecê-los para poder melhorar. Pedir feedback de pessoas confiáveis, para que a gente possa germinar de uma forma mais saudável, florescer. Perguntem na sua casa, ao seu esposo, aos seus filhos, que tipo de esposa eu estou sendo, que tipo de mãe, o que é que você gosta na mamãe, o que é que você acha que a mamãe pode melhorar na igreja, né? Nas relações, o que é que você acha que eu posso estar melhorando ou fazendo para que... Porque só assim a gente vai conseguir germinar os frutos que a gente deseja. Né? Então, peça feedback de pessoas que você confia, né? Porque às vezes tem pessoas que vão só lhe detonar, se dependendo. Já levanta a armadura? Não, mas eu não sou assim, não. Não, você está errado. Às vezes, não é nenhuma verdade absoluta. Não é que você é aquilo, mas algum tipo de comportamento ou atitude você está tendo que está fazendo a pessoa levantar esse pensamento sobre você. Por exemplo, quem conhece minha irmã sabe que ela é um pouco mais diferente que eu. Eu gosto mais de me relacionar. Minha irmã é mais reservada. Quando ela era mais nova... As pessoas taxavam muito ela de chata. Ah, Carol é chata, diferente de Karina, né? Não fala com ninguém e tal. Mas Carol, para quem conhece também ela na intimidade, tia Vaninha, né? É um amor de pessoa. É aquela amiga, assim, para todas as horas, precisar,
está disponível, mas a gente começou a conversar com ela, né? Por quê? Não é que ela era chata, mas ela estava tendo comportamentos que faziam com que as pessoas achassem isso sobre ela. Porque talvez chegava no ambiente e não cumprimentava, não por ruindade, mas por seu jeito reservado, mais tímido, né? Então, não é uma verdade absoluta. Se eu me apego a isso, não sou chata, não sou chata. Problema de quem fala, eu não devo nada a ninguém. Deve. A gente vive em sociedade e a gente precisa, sim, levar em consideração o que as pessoas falam da gente. Pode não ser uma verdade, pode não ser uma verdade, mas algum sentimento existe. E se há sentimento, há ali alguma atitude que está levando a esse pensamento. Então, é justamente o que o Gil falou, ter a humildade de ouvir e de reconhecer. Mamãe, não gosto quando você faz isso. Filho, mas eu faço isso para o seu bem. Mas será que esse tipo de atitude realmente está sendo bom para ele? Porque se ele está vendo como algo ruim, essa concepção de bem aí está errado, né? Então, realmente, eu preciso ter essa abertura. Obviamente, realizar atividades que lhe engajam, sei que cada um tem a sua rotina, né? Tem aí filho, casa para dar conta, marido, mas a gente precisa dedicar tempo para a gente, fazer coisas que realmente a gente se sente bem. Construir relacionamentos positivos, saudáveis e construtivos. Eu adoro fazer novas amizades, construir laços, porque isso faz a gente crescer. Porque quando uma pessoa está emocionalmente mal, ela logo se isola. Porque as relações, elas fortalecem a gente. Se a gente está se sentindo fraco, eu não quero ser fortalecido, eu vou me isolar. Então, construir relacionamentos saudáveis, ele é muito importante. Incluir significado e propósito em cada área da sua vida. Precisa ter um propósito. Na criação dos meus filhos, no meu casamento, no meu serviço a Deus, na minha comunidade, eu preciso ter claro qual é o meu propósito. Estar disposta à mudança acima, nossa, eu preciso querer mudar. Senão eu não vou florescer, de fato. Respirar fundo, como a gente falou, em momentos de estresse, para diminuir realmente os batimentos cardíacos, o sangue circular melhor pelo corpo. Buscar entender as situações, né, ao invés de já tomar iniciativas. E se ainda assim eu não tenho conseguido passar por tudo, buscar ajuda profissional, né? Porque muitas vezes a gente procura médico facilmente, senti uma dor, vou para o médico, e quando eu preciso de ajuda psicológica, eu não procuro um psicólogo. Às vezes estou num nível até que preciso de um psiquiatra, mas o preconceito é gigantesco. E principalmente no meio cristão, né? Porque tem gente que acha que é frescura, que é falta de Deus, que é o demônio agindo, né? Então, se eu estou com dor de barriga, o demônio está agindo na minha barriga, né? Então, a mente faz parte do funcionamento do corpo humano. Então, de fato, se está prejudicado, é preciso buscar uma ajuda profissional. Eu percebi que às vezes há essa dificuldade da gente reconhecer as nossas potencialidades. Mas deixa eu lembrar para vocês, quantas coisas boas a gente já fez e a gente faz para nós, para outras pessoas, que nos fazem especiais. Então, assim, realmente para florescer, eu preciso mudar? Preciso. Mas eu preciso fortalecer as coisas boas que eu tenho em mim. Então, todas nós temos realmente características boas. É importante que a gente reflita sobre isso. Dar realmente essa autovalorização, levantar essa autoestima, porque senão a gente enxerga qualidade em todo mundo e quando olha para si não encontra, né? Com certeza, se eu não encontro isso, eu também não vou poder florescer. Se eu preciso florescer as coisas boas que eu tenho, como é que eu vou florescer se eu nem sei o que é que eu tenho dentro de mim? Né? Então, é importante a gente ter essa prática. Tá? A gente está finalizando já. E aí, obviamente, para a gente poder florescer, né? A gente precisa ter uma conexão com o Espírito Santo, né? Então, uma alma realmente que ela não está bem, ela bloqueia o acesso a Deus, né? Ela realmente se distancia e não consegue enxergar. Mas Deus diz lá em Mateus, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Deus está realmente ali disponível para fazer essa conexão conosco e a gente poder lançar sobre Ele as nossas dores, as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que nos bloqueia, né? Então, fazendo essa conexão realmente direta com Ele, a gente vai conseguir florescer de forma muito mais saudável. E Ele ainda diz lá em João, né? No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, porque eu venci o mundo. Então, isento de problema, de situações difíceis, ninguém é, e nunca vai ser. Não sei se é uma boa notícia, se é uma má notícia, mas problemas nunca vão deixar de existir.
desertos não vão deixar de passar, a gente vai passar por ele, mas se Deus garantiu, né, que está conosco, Ele mesmo, né, venceu por nós, está realmente aqui disponível para que a gente se conecte com Ele e a gente floresça, né, então, quem somos nós, né, para não caminhar com Ele? Então, nessa caminhada, a gente precisa, obviamente, estar disposto a receber essa nova mente. E lá, né, ele fala, e lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, a gente precisa estar disponível para receber esse novo coração, né, que Deus nos deu através do Espírito. Amar o Senhor com as nossas mentes, sermos gratos, como Juliana falou. A gratidão é um exercício que eu faço diariamente. E principalmente se vier uma situação difícil, eu sempre olho para as coisas e não falo coisas materiais, né? Mas tudo que eu tenho, que eu sou em relação à família, a uma saúde, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem motivos demais para agradecer. Eu, particularmente, se alguém pergunta assim, que tipo de pessoa você não gosta? Eu não gosto, eu gosto das pessoas, mas se tem atitudes que eu não gosto, é de alguém que reclama muito. Assim, é uma atitude que me deixa... A pessoa pode até ser estressada e tal, mas se for uma pessoa que reclama de tudo, para mim é uma atitude que me entristece, porque eu sei o quanto a gratidão, ela nos faz florescer e nos faz germinar, né? Então, amar o Senhor com as nossas mentes nos faz ter esse coração grato, porque a gente sabe que Ele realmente está no controle de todas as coisas. E louvar Ele independente das circunstâncias. A gente canta aqui direto, né? Te louvarei independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça. A gente canta constantemente isso. E na prática, se a circunstância for difícil, a gente começa a reclamar, né? Não faz o que prega, né? Mas realmente, para a gente poder florescer, a gente precisa louvar a Deus, independente de estar no inverno, de estar na primavera. E finalizando, a gente precisa, obviamente, esperar em Deus. Nem tudo acontece na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Então, a gente vai florescer, a gente quer florescer, mas tem um tempo dele. A gente faz a nossa parte e Ele fala na sua palavra, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, Ele nos dá essa certeza, né? Esperar e confiar, né? É melhor realmente buscar refúgio nele do que confiar no homem. E alcançar o próximo também com a nossa mente, como a gente já viu e eu reforço. A gente, para florescer, a gente precisa realmente estar bem nas nossas relações, né? Então, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Para a gente florescer e germinar, a gente precisa estar atento ao terreno também do nosso irmão. Que tipo de frutos a gente pode estar germinando para ele. E, por fim, oração substitui lamentação. Na hora que vier a reclamação, a lamentação, ore, né? Oremos, entreguemos a Deus, confiemos nele, para que esses frutos, né, realmente eles venham mais saudáveis do que poderia vir se dependesse só de nós. E aí, né, o versículo, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, né? Então, se a gente está plantado realmente nessa raiz, a gente vai florescer com tudo isso que a gente falou aqui, de forma mais saudável. E aí, gostaria de saber o que é que vocês estão levando nesse momento, em uma palavra, né? Já a gente pesquisou como estavam vindo e o que é que vocês estão levando, uma palavrinha só. Aprendizado. Autoconhecimento. O que mais? Autoestima. Domínio próprio. Amém. O que mais? Transformação. Eu não ouvi. Segurança. Amém. Alguém mais? Então, gente, espalhe energia, fale das coisas lindas e viva bons momentos, baseado em tudo que a gente viu humanamente, mas, sobretudo, né, que Deus realmente nos afirma e nos confirma que podemos fazer. E quer saber, para nós cristãos, deveria ser mais fácil, né? É diferente uma pessoa que não conhece da palavra de uma pessoa que conhece da palavra.
A gente sabe que em Cristo somos mais que vencedores. Então, florescer deve ser algo mais fácil do que aquele que é inocente e que não conhece, tá? Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntas, né? Prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Nunca duvidem das flores que são. Jamais esqueçam que Deus fez cada uma com um propósito. Então, vocês têm sim potencialidades, né? E precisamos também reconhecer das nossas limitações, mas não é só reconhecer e saber, eu preciso agir para mudar, né? Porque só falar não resolve. E no mais, né, entregar sempre a Deus a nossa vida, a nossa família e nossas relações, para que a gente floresça aí, germine altas flores, cheirosas, bonitas, né, e lindas, como vocês falaram aqui. Muito obrigada, Lani, pelo convite, pastor, pela confiança, e entrego aí as meninas.